Mariana acordou com o despertador vibrando ao seu lado. O barulho irritante invadiu a manhã abafada do apartamento. Ela desligou o celular e olhou para o lado. Gustavo ainda dormia. O rosto enterrado no travesseiro, a respiração pesada, a mesma posição de todas as noites. Nenhum movimento diferente, nenhum gesto espontâneo. Assim era o casamento deles nos últimos anos. Um ciclo repetitivo, sem emoção, sem surpresas. Ela se levantou devagar e caminhou até o banheiro, observando seu reflexo no espelho. Os 38 anos começavam a se revelar em pequenas marcas ao redor dos olhos, mas sua pele ainda era firme, seu corpo ainda mantinha as curvas bem cuidadas. Suspirou fundo. Estava cansada. Cansada de acordar todos os dias e sentir que nada mudava. Foi no café da manhã que recebeu a mensagem de Camila, sua amiga de longa data. Mari, comecei a fazer yoga com um professor maravilhoso. Você precisa tentar. Vai te fazer bem. E ele é um gato. Haha. Ela sorriu, mas não respondeu de imediato. Yoga nunca tinha passado pela sua cabeça. Não era o tipo de exercício que a atraía. Mas a ideia de tentar algo novo, algo que não envolvesse apenas trabalho, casa e Gustavo, pareceu interessante. Algumas horas depois, decidiu se inscrever para uma aula experimental. Naquela noite, jantou em silêncio com o marido. O noticiário da televisão preenchia a falta de conversa entre eles. Nenhum dos dois tentou quebrar o gelo. Nenhum esforço. Quando terminou, lavou a louça mecanicamente e subiu para o quarto. Deitou-se ao lado de Gustavo e esperou o sono chegar. Ele nem sequer a tocou. Na manhã seguinte, vestiu uma legging confortável, uma regata leve e amarrou o cabelo. O estúdio de yoga ficava a poucos minutos de carro. O espaço era amplo, iluminado, com grandes janelas que deixavam o sol entrar. O cheiro suave de incenso pairava no ar. Mariana olhou ao redor, tentando se acostumar com a nova atmosfera. Foi então que ele apareceu. Rafael. O professor. Alto, corpo definido, cabelos levemente desgrenhados, olhos castanhos profundos e um sorriso tranquilo. Ele usava uma camiseta justa que realçava os músculos dos braços e uma calça confortável. Tinha um jeito sereno, mas ao mesmo tempo intenso. Você é nova por aqui, ele disse, aproximando-se com um sorriso discreto. Sim, sou Mariana, respondeu, tentando soar natural. Seja bem-vinda, Mariana. Espero que aproveite a prática. A yoga é mais do que exercício, é uma conexão com o seu próprio corpo e mente. Ele segurou o olhar por um instante a mais do que o necessário antes de se afastar para dar início à aula. A voz dele era calma, hipnótica. Durante a aula, Rafael circulava pelo ambiente, ajustando posturas, corrigindo movimentos. Em determinado momento, parou ao lado dela. Respire fundo. Relaxe os ombros, sussurrou, enquanto deslizava os dedos suavemente por suas costas, corrigindo sua postura. O toque foi sutil, mas suficiente para fazer seu corpo reagir. Ela prendeu a respiração por um segundo, sentindo um arrepio subir pela espinha. Saiu da aula com uma mistura estranha de sensações. Sentia-se mais leve, mas também inquieta. No carro, antes de dar a partida, olhou para as mãos. Estavam trêmulas. Não sabia se era pelo esforço físico ou por outro motivo. Ao chegar em casa, Gustavo estava sentado no sofá, mexendo no celular. Onde você foi? Perguntou sem desviar os olhos da tela. Fiz uma aula de yoga, respondeu, tirando os tênis. Yoga? Desde quando você gosta dessas coisas? Ele soltou uma risada seca e voltou a digitar no celular. Mariana ignorou. Subiu as escadas e foi direto para o banho. A água quente desceu pelo corpo, relaxando os músculos, mas sua mente continuava presa nos minutos que passou no estúdio, no toque de Rafael, na forma como ele a olhou. Os dias passaram, e Mariana voltou para as aulas. Rafael a reconhecia, cumprimentava com um sorriso mais pessoal a cada encontro. O toque nas correções se tornou mais natural, os olhares prolongados. Ela sabia o que estava acontecendo. O jogo silencioso entre os dois estava se tornando mais claro. A tensão cresceu de maneira sutil. Pequenos momentos que pareciam insignificantes, mas que carregavam peso. No final de uma das aulas, enquanto Mariana enrolava o tapete, Rafael se aproximou mais do que o necessário. Como você está se sentindo? Perguntou ele, com um tom mais baixo. Ela engoliu em seco. O calor do corpo dele estava perto demais. Melhor.
Bem melhor, respondeu, sem saber exatamente o que queria dizer. Ele sorriu, inclinando a cabeça levemente. Isso é bom. Naquela noite, Mariana se revirou na cama. Gustavo dormia tranquilamente ao seu lado, alheio a tudo que se passava dentro dela. O casamento já estava morto há tempos, mas agora, pela primeira vez, ela sentia o desejo de buscar algo além. Algo que a fizesse sentir viva novamente. E Rafael estava ali. A cada aula, a cada toque, a cada olhar prolongado, a linha entre o profissional e o pessoal se tornava mais tênue. Ela sabia que estava prestes a cruzar um limite. Mas, naquele momento, não parecia errado. Parecia inevitável. As aulas de yoga passaram a ser o momento mais esperado da semana. Mariana começou a se cuidar mais, a escolher roupas melhores, a se maquiar levemente antes de sair de casa. A desculpa era que queria se sentir bem, mas ela sabia a verdade, queria ser notada por Rafael. A relação entre os dois evoluiu de olhares discretos para conversas prolongadas. As correções durante a prática eram mais demoradas, os toques, mais intencionais. A barreira entre aluno e professor estava se dissipando. Um dia, após a aula, Rafael se aproximou quando o estúdio já estava quase vazio. Você tem praticado sozinha? Está evoluindo muito rápido, disse ele, os olhos fixos nela. Tenho tentado, respondeu Mariana, sentindo o rosto esquentar. Se quiser, posso te ajudar com aulas particulares. Assim trabalhamos melhor a sua flexibilidade e respiração. Ela hesitou. Sabia que isso não era apenas sobre yoga. Mas ainda assim, concordou. O primeiro encontro foi no estúdio, fora do horário das aulas regulares. O ambiente estava vazio, a luz suave, a música calma preenchendo o espaço. Rafael guiou cada movimento dela, suas mãos firmes corrigindo sua postura. A tensão era palpável. Quando ele se aproximou para ajudá-la a sustentar um movimento, o rosto dos dois ficou a poucos centímetros de distância. Foi ela quem cedeu primeiro. O beijo foi lento, hesitante no começo, mas rapidamente se tornou intenso. Não houve palavras depois, apenas o silêncio cheio de significados. O caso começou ali. As aulas particulares se tornaram encontros secretos. O desejo reprimido explodiu, e Mariana se entregou a algo que sabia ser errado, mas não conseguia evitar. Os encontros passaram a acontecer fora do estúdio. Um café discreto, um parque vazio no meio da tarde, e finalmente um quarto de hotel. A cada encontro, a linha entre a culpa e o prazer se tornava mais difícil de enxergar. Mariana justificava para si mesma. Ela estava vivendo algo que a fazia se sentir viva, algo que não sentia havia anos. Mas quanto mais profundo se tornava o caso, mais difícil era manter as aparências. Gustavo começou a notar as mudanças sutis. As desculpas para chegar mais tarde, os banhos demorados ao voltar para casa, a distração constante. Você anda diferente, Mariana, comentou ele certa noite, enquanto jantavam. Ela congelou por um instante, mas forçou um sorriso. Diferente como? Não sei. Parece que sua cabeça está sempre em outro lugar. Mariana riu, tentando dissipar a tensão. Acho que só estou cansada do trabalho. Ele assentiu, mas não parecia convencido. O peso do segredo começou a desgastá-la. Por mais que tentasse esconder, a culpa começou a se infiltrar nos momentos de silêncio. Gustavo não era um homem ruim. Ele não merecia ser enganado. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de parar parecia impossível. Rafael também não demonstrava preocupações. Ele vivia o momento, sem cobranças, sem exigências. Mas isso começou a incomodar Mariana. O que era aquilo para ele? Apenas uma diversão passageira? E para ela? Numa tarde quente, depois de mais um encontro furtivo, ela olhou para Rafael enquanto ele se vestia. Ele parecia tranquilo, sem qualquer preocupação. O que significa isso para você? Perguntou ela, sentindo a própria voz vacilar. Ele ergueu a sobrancelha, terminando de abotoar a camisa. Significa que estamos nos divertindo. Que temos algo que nos faz bem. Ele se aproximou e segurou o queixo dela suavemente. Você está pensando demais. Mas Mariana sabia que não era só diversão para ela. Algo dentro dela queria mais. Queria um significado, uma justificativa para o que estava fazendo. E isso a deixava mais vulnerável do que queria admitir. O caso se intensificou, mas o risco também aumentou. Gustavo ficou mais atento, começou a fazer perguntas demais.
Até que, certo dia, encontrou algo que não deveria. Uma mensagem. O telefone de Mariana estava destravado sobre a mesa quando ele passou e viu a notificação piscando na tela. Era de Rafael. Algo simples, mas direto demais para ser apenas uma conversa entre aluno e professor. O coração de Gustavo disparou. Ele não disse nada imediatamente, mas a dúvida foi plantada. E segredos, quando descobertos, não podem ser enterrados novamente. O que começou como um jogo silencioso agora estava à beira de uma revelação que mudaria tudo. A tensão pairava no ar. Mariana percebeu que Gustavo estava diferente. Ele a observava mais de perto, suas perguntas se tornaram mais frequentes, e a maneira como olhava para ela já não era a mesma. Algo tinha mudado. Foi no fim de semana que tudo desmoronou. Gustavo havia saído cedo, sem dizer para onde ia. Mariana aproveitou para relaxar, tentando ignorar a ansiedade que crescia em seu peito. Seu celular vibrou na mesa de centro. Uma mensagem de Rafael. Sinto sua falta. Quando podemos nos ver de novo? Ela pegou o aparelho rapidamente, o coração disparado. Mas antes que pudesse responder, ouviu o barulho da porta se abrindo. Gustavo estava parado na entrada da sala, olhando para ela com uma expressão que gelou sua espinha. Com quem você estava falando? Perguntou ele, a voz tensa. Mariana tentou esconder o celular, mas já era tarde. Gustavo avançou, pegou o aparelho da mão dela e olhou para a tela. O silêncio foi absoluto por um segundo, mas então ele riu, um riso seco e incrédulo. Rafael, hein? O seu professor de yoga? Ele ergueu os olhos para ela, e Mariana sentiu seu estômago revirar. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Ele jogou o celular sobre o sofá e passou as mãos pelos cabelos, respirando fundo. Você mentiu para mim esse tempo todo, disse ele, com a voz baixa, carregada de raiva. Eu sabia que algo estava errado, mas achei que fosse coisa da minha cabeça. Achei que talvez fosse só o desgaste do tempo, que a gente poderia consertar, ele balançou a cabeça. Mas não. Você já tinha escolhido. Gustavo, Mariana tentou se aproximar, mas ele recuou, os olhos brilhando de raiva e decepção. Não. Não me toca. Ele apontou para a porta. Eu quero que você saia daqui. Agora. Mariana congelou. Gustavo, por favor, podemos conversar. Acabou. Não quero ouvir mais nada. Pegue suas coisas e saia. Sua voz era fria, definitiva. Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela subiu as escadas, pegou uma mala e começou a jogar roupas dentro dela. Seu coração martelava no peito. Nunca imaginou que seria descoberta assim. Nunca imaginou que tudo terminaria dessa forma. Quando desceu novamente, Gustavo nem olhou para ela. Estava sentado no sofá, olhando fixamente para o chão. Mariana tentou dizer algo, qualquer coisa, mas sabia que não adiantaria. Saiu pela porta, sentindo o ar frio da noite bater em seu rosto como um tapa. Pegou o carro e dirigiu sem rumo. O único lugar que lhe veio à mente foi o estúdio de yoga. Precisava ver Rafael. Precisava de algum tipo de conforto. Quando chegou, encontrou-o sentado na recepção, olhando mensagens no celular. Você precisa me ajudar, disse Mariana, entrando apressada. Rafael ergueu os olhos, surpreso. O que aconteceu? Gustavo descobriu. Ele me expulsou de casa. Eu não sei o que fazer. Rafael suspirou e se levantou, coçando a nuca. Não parecia tão surpreso. Na verdade, parecia desconfortável. Mari, eu sinto muito. Mas você sabia que isso poderia acontecer. Ela franziu a testa. Eu preciso de um lugar para ficar. Pelo menos por um tempo. Rafael desviou o olhar, cruzando os braços. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Nós nunca falamos sobre o que isso realmente era, não é? Ele fez uma pausa. Eu gosto de você, de verdade, mas não estava planejando algo sério. O chão pareceu desaparecer debaixo dela. Então era só isso? Diversão? Sua voz saiu tremida. Ele suspirou. Não era só diversão. Mas também não era um compromisso. Eu nunca prometi nada, Mariana. A raiva e a tristeza se misturaram dentro dela. Seu casamento estava acabado. Seu amante não queria mais estar ao seu lado. Não havia para onde correr. Saiu do estúdio sem dizer mais nada, sentindo-se completamente vazia.
Os dias seguintes foram um borrão. Ficou hospedada na casa de Camila por um tempo, mas logo percebeu que sua vida não voltaria a ser a mesma. O divórcio foi rápido e impiedoso. Gustavo não quis conversa. Ela perdeu o conforto do lar, a estabilidade que conhecia. O julgamento veio de todos os lados. Amigos em comum se afastaram. Colegas de trabalho cochichavam quando ela passava. Rafael seguiu com sua vida. Continuou dando aulas, continuou sendo o homem carismático que sempre foi. Para ele, nada mudou. Para Mariana, tudo desmoronou. Os meses passaram, e a solidão se tornou uma sombra permanente. Ela tentou retomar a rotina, buscou distrações, mas o vazio persistia. Gustavo havia refeito sua vida rapidamente, e a notícia de que ele estava saindo com outra mulher chegou até Mariana como um golpe inesperado. Sem casa própria, sem estabilidade emocional, e agora sem um amante, ela percebeu que estava completamente sozinha. Camila tentou ajudá-la, mas até mesmo a paciência da amiga se esgotou. Certa noite, Mariana voltou para o apartamento pequeno que alugava e se olhou no espelho. A mulher que via não era mais a mesma. O brilho havia desaparecido. O que restava era apenas arrependimento e o peso de escolhas que não podiam ser desfeitas. E foi assim que ela aprendeu, da pior forma possível, que algumas escolhas não têm volta. O preço foi alto. E ela pagou até o último centavo.